Este ano é um ano muito importante para os municípios e para a democracia. É o ano em que escolhemos os representantes da política municipal, o prefeito ou prefeita e os vereadores ou vereadoras. Enquanto o prefeito representa o poder executivo, ou seja, a prefeitura, os vereadores representam o poder legislativo, ou seja, a Câmara Municipal, o local que nós estamos hoje. E aí fica a pergunta, você sabe, mas você sabe mesmo qual a diferença entre cada um desses poderes? Então fica aqui com a gente que esse é o assunto do Política em Pauta e para nos ajudar a esclarecer esse tema, nós convidamos o Procurador Legislativo aqui da Câmara, Paulo Corradi, e o Procurador-Geral do município, que atua na Prefeitura, o Alisson Forte. Eu queria começar perguntando da experiência pessoal de vocês, porque eu sei que já faz um tempo que cada um de vocês trabalha, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Executivo. Se existe essa confusão, por exemplo, de onde vocês trabalham, porque a gente que trabalha aqui na Câmara sabe que às vezes as pessoas perguntam, e aí, como que está lá na Prefeitura? E a gente tem que esclarecer, não é a Prefeitura, é a Câmara. Então, tem isso daí no seu dia a dia? Eu sofro isso diariamente. As pessoas falam, fala lá com o prefeito, conversa com não sei quem, você não está na prefeitura? Então, diariamente, em grupo de condomínio, em amigos, as pessoas não conseguem diferenciar, né? As pessoas ainda acham que o poder público é uma coisa só, o executivo e o legislativo. Acho que isso é uma confusão comum e não é pela pessoa ser super instruída ou não, mas a maioria mesmo acaba fazendo essa confusão, né? E lá na prefeitura? Isso acontece um pouco também por conta dessa situação que a gente acaba enxergando o município, né? A população enxerga o município, independentemente da figura de poder legislativo, poder executivo. Então acaba havendo essa confusão, justamente porque, na verdade, ambos os poderes estão aí atuando em prol da população, buscando muitas vezes a satisfação aí de uma necessidade deles ali por alguma ocasião, né? Por isso que acaba havendo, de certa forma, essa confusão. E vocês trouxeram até alguns motivos para existir essa confusão e a nossa ideia hoje aqui é tentar esclarecer as proximidades e as diferenças também. Então, começando trazendo essas diferenças, vocês podem, cada um de vocês, apresentar o poder que vocês estão representando aqui hoje. Então, começando pelo Poder Executivo, né? Explicando pra gente o que é o Poder Executivo aqui em Botucatu. Pode até falar um pouco da estrutura que existe lá e depois também, principalmente, a atuação do Poder Executivo no município. O que a gente tem que ter de noção é que o que há de distinção entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo é a questão da fase do momento da execução de algumas políticas públicas. Dentro do Poder Legislativo, a gente atua dentro de uma fase mais de planejamento, uma fase mais prévia, uma fase mais abstrata. Quando isso chega para a Prefeitura Municipal, para o Poder Executivo, a gente já está numa fase mais de concretização. Então, ali a gente visa concretizar esses planejamentos que foram feitos dentro do Poder Legislativo. E para que isso aconteça, a gente demanda e depende de uma estrutura maior do que o Poder Legislativo. Então, hoje a gente está falando em algo em torno de 2.700 servidores da Prefeitura Municipal, dividido aí entre, salvo engano, 13, 14 secretarias dentro da Prefeitura. Então, cada setor específico cuidando de uma área do município, de interesse para o município, de execução, como, por exemplo, infraestrutura, habitação, saúde, educação, que visa, na verdade, dar execução aquilo que foi planejado e que transpassou pelo Poder Legislativo e que foi discutido no Poder Legislativo. E aí o Legislativo, né? Eu acho que numa comparação assim, é como se fosse uma estrutura de uma secretaria do Executivo. As pessoas até brincam com esse termo, né? Falando de ser puxadinho de um outro, mas na comparação de formação, que nem na Câmara nós temos 40 servidores, né? Incluindo estagiários e tal, e lá são muito mais funcionários. Então, a estrutura aqui tem os vereadores, são 11 vereadores. Então,
eles acham que aqui a população entende como mais autoridades, né? Lá ter só o prefeito e o vice-prefeito. Mas o poder que acaba sendo de lá é muito grande, que os 11 vereadores. E as pessoas, elas se ligam, né, nessas autoridades. Então, você vê essa diferença da população vir buscar aqui no Legislativo as suas demandas, mas, na verdade, o Legislativo ele só leva para o Executivo, né, essas demandas, né? Então... Sim, e aí tentando falar, como você falou, são fases diferentes, às vezes, da execução das políticas no município. Então vamos voltar como se a gente estivesse lá na escola, que tem os 3 poderes, e aqui somos 2, né? Legislativo e Executivo. Qual seria a grande diferença de função mesmo desses poderes, começando pelo Legislativo agora? O Legislativo, ele inicia, né, historicamente, uma função de fiscalização, né? Ele é fiscalizar o poder do rei, né? Na teoria lá atrás, de Montesquieu e tal. E então, a primeira função deles foi fiscalizar, depois legislar, né? E quem exerce mesmo a administração disso, que vai ser o executivo. Mas aqui é um poder muito mais assim de confirmação de ações do executivo, em dividir as tarefas, sabe? Mas dividir a tarefa e falar, não, realmente isso está certo. Não, isso aqui não. Então é um poder que vem autorizando essas vontades do executivo, né? Então a função do legislativo mesmo é de referendar, realmente está certo, ah não, está errado, ah não, eu sou oposição, então eu não quero que se faça aquilo. Mas o legislativo tem mais essa função fiscalizadora, né? E o executivo vai lá e faz. Eu complementaria dizendo que não só a função de fiscalização, mas também a função principal, que é o início da ideia, né? Que é o planejamento e a discussão. Então, quando se faz o planejamento de uma política pública, o Poder Legislativo está ali também para auxiliar nessa discussão, por isso que é encaminhado aqui. Agora, a execução disso é encaminhado para o Poder Executivo, por isso que demanda uma estrutura muito maior para a gente conseguir dar corpo àquilo que foi discutido aqui pelos 11 vereadores. E a partir do momento que se executa, a gente está movimentando recursos públicos, a gente está movimentando políticas públicas, e aí vem, então, o que o Dr. Paulo falou a respeito da fiscalização, a Câmara fiscalizando se a execução que a gente está fazendo no Poder Executivo está de acordo com aquilo que foi discutido aqui na Câmara. E aí surge a figura do controle legislativo, que é o controle que a Câmara exerce de fiscalização para ver se a gente, dentro do Poder Executivo, está realizando essas atividades de acordo com aquilo que foi planejado e discutido aqui dentro. E agora puxando um pouquinho para o cidadão, para a pessoa que está lá no seu dia a dia aqui na cidade, vocês acreditam que eles têm a dimensão dessa diferença? E se a gente pudesse ajudar a ele para perceber essa diferença de função, que exemplos vocês poderiam mostrar de que como cada poder impacta a vida desse cidadão, que às vezes, como o Alisson aqui já comentou, está pensando no município como um todo, né? Mas nos pormenores existem esses 2 poderes atuando ali no dia a dia dele. Tem algum exemplo que poderia falar assim, olha, assim você percebe que a prefeitura está atuando, assim você percebe que a Câmara está atuando? Um exemplo que aconteceu hoje cedo, por exemplo, num grupo de condomínio, né, que eu moro, eu já pedi tantas vezes para o vereador tal para fechar a saída aqui da rodovia para o bairro, aqui é muito perigoso, causa acidente. E o vereador sempre fala que vai encaminhar a minha demanda para o setor e tal. E o vereador ele pode pedir, mas quem vai executar é realmente a prefeitura, né? O prefeito, o secretário, os funcionários da prefeitura. Então o cidadão é engraçado, mas ele fica revoltado com o vereador por não resolver o problema dele e não sabe que muitas vezes o vereador ele tenta, ele pede, faz requerimento, mas ele não tem esse poder de resolução do problema naquele momento, né? Ele leva a demanda lá, faz isso por requerimento oficial até aqui dentro da casa, muitas vezes, mas ele não tem esse poder da administração, né? De botar a mão na massa mesmo, né? Como o Dr. Alisson estava falando, é anterior, né? Você discute a política pública, aprova isso aqui no plenário, nas sessões, e daí quem vai executar é o executivo, né?
E a partir do momento que um cidadão, um munícipe, ele identifica alguma irregularidade em alguma execução, em alguma obra pública ou algum serviço que não está sendo prestado de maneira adequada, ele pode sim se socorrer a qualquer vereador ou à Câmara para que ela faça então a fiscalização para verificação se esse serviço realmente vem sendo prestado de maneira adequada e correta. A partir dessa fiscalização, a Câmara ela tem competência para poder requerer do Poder Executivo que ele corrija aquela política pública ou aquela execução de serviço. E aí sim o Executivo, então, dando correção a esse serviço. Então a gente divide de uma forma bem clara, dizendo assim, o Poder Legislativo ele tem uma competência um pouco mais abstrata, porque não é ele quem diretamente vai realizar aquela execução de serviço, mas ao mesmo tempo ele pode cobrar do Poder Executivo para que o Poder Executivo, então, faça a correção desse serviço. Eu acho que para que a população entenda assim, de maneira bem clara, seria isso. São complementos, né, a gente poderia falar. Exato. E entrando nesse assunto, inclusive, a gente está falando bastante das diferenças, agora falar um pouquinho como que esses dois poderes têm relações, eles podem atuar juntos, inclusive vocês que são da Procuradoria, existe contato entre as procuradorias, entre os setores da Prefeitura e a Câmara, como é isso, essa construção de harmonia no dia a dia? Eu acho que você usou a palavra aí perfeita, que é a harmonia do dia a dia. A própria Constituição traz, e o Dr. Paulo pode até complementar essa expressão de que os poderes eles são independentes sim, mas ao mesmo tempo eles são harmônicos, então eles estão a todo momento atuando em conjunto. Aliás, se não atuar em conjunto, isso é ruim para a própria população, porque gera uma instabilidade ali na discussão das políticas públicas. Então, essa harmonização entre poder executivo e legislativo ela é fundamental para que haja sim esse diálogo, haja sim esse estabelecimento dessas relações de políticas públicas para a gente poder conseguir planejar e executar. Tem algum exemplo do dia a dia, como acontece, para as pessoas entenderem um pouco? A gente troca muito figurinha, sim, em termos de leis que estão sendo discutidas lá em cima, que estão para descer para autorização, para discussão aqui na Câmara, às vezes tem uma dúvida. Esse ano mesmo a gente está tratando de ano eleitoral, né? Daí eu conversando com o Dr. Alisson, vamos trazer essa discussão da lei para agora, deixa para depois. Vamos antecipar, temos que tomar esse cuidado. Isso aí tem que tentar pôr em pauta o mais cedo possível, por causa do prazo eleitoral. Então a gente sempre está tentando o máximo do interesse público, de exercer uma política pública, mas também de proteção dessas pessoas, né? De proteção aqui do presidente da Câmara, dos vereadores, do próprio prefeito, que a gente não quer que sobre nenhuma responsabilidade para eles, né? Isso seria muito ruim. Então a gente atua naquela parte também defendendo, né? Não, isso pode fazer, isso aqui é arriscado fazer, isso aqui é ilegal, isso não pode. Então a gente vai acabando trocando figurinhas diretamente, sempre, né, Alisson, sobre... E só complementando uma questão orçamentária também para citar de exemplo, nenhum centavo é gasto no Poder Executivo sem autorização legislativa. Sim. Então, tudo que está sendo gasto hoje, atualmente, lá no Poder Executivo, ele passou pelo Poder Legislativo para que isso tenha uma execução. Só que no decorrer do exercício pode acontecer diversas vezes de esse planejamento, aquela peça que foi elaborada e planejada, ela ter que ser alterada. Então, para que ela seja alterada, ela também depende de uma alteração legislativa. Então, esse contato entre execução e fase de planejamento para que haja essa revisão, sempre há essa troca, essa harmonização para que se haja esse controle, essa correção no decorrer da execução também. Inclusive são aqueles projetos que a maioria das pessoas acha muito chato, mas na verdade são os dos mais importantes que passam por aqui e realmente mostra essa atuação de ambos os poderes, cada um fazendo a sua parte para acabar trazendo o resultado para a população, né? Exatamente. Outro exemplo que a gente pode citar são os convênios que às vezes se formam, chega alguma verba do governo federal, do governo estadual, para executar em alguma obra pública e a gente não pode executar antes de que passe por uma autorização legislativa. Então a gente encaminha o projeto de lei, tem essa troca de ideias para que possa então passar pela Câmara, aprovar na Câmara para que a gente possa executar no Poder Executivo. E a gente está falando aqui de harmonia, de como os poderes trabalham juntos, mas a gente não podia falar também se existem alguns conflitos, se podem existir conflitos. E conflito eu quero dizer
um debate, né? Uma diferença de ideias, ninguém está falando que vai ter briga, mas o conflito mesmo de ideias, existe isso? Quais são os desafios? Como é possível lidar com essa parte que é inerente da política, né? Várias pessoas que pensam diferente, a democracia é assim, tem que achar o consenso, pode ter conflito nesse meio do caminho, né? O conflito ele surge a partir da representatividade dos eleitos. Então, hoje, em Botucatu, por exemplo, a gente sabe que existe essa harmonia política entre Câmara e Prefeitura. Só que pode ser que aconteça das eleições virem e isso mudar, ser eleito um prefeito de uma base e uma Câmara de outra. Então, há um conflito de ideias e isso é natural da democracia. Não que haja um conflito entre os poderes, mas isso vai fazer com que a representatividade da Câmara atraia as discussões políticas para um lado que a própria população escolheu através de seus representantes eleitos. Então, isso é democracia, isso é a discussão política. Eu acho que dá para citar alguns temas que causam polêmica e a gente fala que é o ônus e o bônus de você ter o poder, como vereador, como prefeito, né? Então tem temas que são, tipo agora da Sabesp, por exemplo, que as pessoas achavam que os vereadores estavam privatizando a Sabesp. Eles não têm esse poder, mas eles estavam aderindo a essa unidade regional de vários municípios. É um tema que é difícil para o vereador, ele tem que tomar uma posição e ele vai ser criticado de um lado ou de outro. Outra coisa que eu acho interessante que eu vejo um pouco do poder legislativo começando a ter uma influência maior nas políticas públicas em termos até da execução, sabe? As emendas impositivas é uma prova disso. Então, parte do dinheiro, né, os vereadores que vão decidir hoje para onde vai. Então, querendo ou não, o legislativo acaba não só tendo o poder de aprovar todo o planejamento da prefeitura, mas mesmo de pôr a mão no planejamento. Ó, eu quero que tal parte do dinheiro vá para tal lugar, para tal lugar. E isso acaba não tendo conflito, mas tendo alguns debates, né? Que antes quem tomava conta do dinheiro completamente era praticamente a prefeitura e hoje os vereadores podem ter. Então isso acaba criando os conflitos, acaba tendo... E agora entrando numa outra pergunta, inclusive você já falou das emendas impositivas, que é um exemplo, né? Vocês que já estão há um tempo aqui atuando no poder público, sentem ou veem que acontecem mudanças de como os poderes atuam ou até o que a população espera de cada um dos poderes? O que vocês percebem que está mudando, está transformando, evoluindo? Existe isso ou a gente meio que... não, a gente chegou, a democracia é assim, vamos atuar assim e assim tá bom. A gente tem um sistema formal hoje, estabelecido dentro da nossa Constituição, isso é replicado na lei orgânica do município. Então essa base formal, ela pouco se altera, porque é feito dessa forma. Agora o que a gente sente de alteração é esse dinamismo das necessidades populacionais. Então a população, ora, ela necessita de uma coisa, ela cobra por um determinado serviço público, uma determinada política pública, e ora isso pode mudar. Então mudar o sistema da população enxergar determinadas políticas ou novas políticas e passar a fazer a cobrança em relação a isso. Por exemplo, algumas décadas atrás a gente nem discutia a questão de alunos autistas em escolas. Hoje isso já vem sendo discutido, hoje políticas públicas vêm sendo cobradas em relação a isso. Então em relação a esse dinamismo das necessidades da população, é que a gente percebe que há essa alteração. Agora, em relação à estrutura e à forma de se discutir políticas públicas entre poder legislativo e executivo, isso está consolidado dentro da nossa lei orgânica. Sim. Eu vejo, complementando o que o Dr. Alisson estava falando, as políticas públicas, elas começaram, houve uma mudança e uma quebra assim de... O poder do vereador ele é muito restrito, né? Então ele não pode, por exemplo, fazer algo que dê despesa ao executivo, né? Isso é uma demanda muito clara que eles têm, que é pedido pela população o tempo todo para eles, né? Então, com essa mudança, com o tempo, com os julgados foram mudando, e hoje é interessante, por mais que ele não possa fazer algo que dê gasto, que
traga despesa para a prefeitura, né, ele pode estabelecer a política pública, ao mesmo tempo sem obrigar o poder público. Então, 2 exemplos muito claros, é a política de distribuição de absorvente, por exemplo, ou a criação do programa de banco de ração. Então, são políticas, programas governamentais que atingem diretamente a população, que antigamente era uma competência exclusiva do prefeito. Hoje, o vereador ele pode criar essa política. Aí vai ficar a cargo do prefeito querer fazer essa política, regulamentar isso através de decreto, dar essa atribuição para uma secretaria dele fazer aquilo ou não. Então, essa mudança eu acho que é muito relevante, do vereador começar a ter essa participação também e não depender só da prefeitura quanto a isso, né? E agora com os mecanismos de transparência, também de divulgação, se acontece isso na Câmara e a Prefeitura quer abafar, fica mais difícil, porque também a população tem mais acesso a essa informação e vice-versa, né? Às vezes, se a Prefeitura atua de um jeito e a Câmara de outro, está todo mundo um pouco mais de olho, vocês acham? Com a questão hoje da lei da transparência, a questão das redes sociais, hoje tudo ficou muito mais difundido, né? Então, por decorrência disso, a população tem mais acesso a essa informação e também, tendo mais acesso à informação, ela tem mais instrumentos para também estar cobrando os próprios vereadores e a própria prefeitura, né? E agora, falando de informação, espero que esse programa tenha ajudado as pessoas a esclarecerem o que é o Poder Executivo, o Poder Legislativo. E eu gostaria de encerrar, já que a gente está em um ano eleitoral, então em outubro a gente vai ter eleições municipais, e saber o que o prefeito pode fazer, pode prometer e pode depois de eleito vai fazer, e da mesma forma dos vereadores, é muito importante para o cidadão escolher o voto dele, né? Então, se vocês quiserem deixar um recado ou que seja uma dica, uma informação que vocês achem a mais relevante possível, que o cidadão, na hora de escolher esse voto que ele vai levar para a urna, o que ele pode ter em consideração quando ele pensa em escolher quem vai representar a prefeitura e quem ele vai escolher para representar a Câmara aqui em Botucatu. A primeira situação que eu acho que a população deve ter em mente é justamente isso que a gente começou debatendo, as fases de execução das políticas públicas. O Poder Legislativo ele tem uma natureza um pouco mais abstrata, genérica, então há uma discussão de políticas públicas numa fase mais de planejamento. Mas quem executa, quem realmente realiza essas atividades é o Poder Executivo. Então que se escolha um representante do Poder Executivo tendo em vista a sua capacidade de administração, da sua capacidade de execução dessas políticas públicas. E da mesma forma, escolher um representante do Poder Legislativo, sabendo que ele tem capacidade e competência para conseguir discutir essas políticas públicas dentro de uma fase de planejamento. E sem se esquecer que o Poder Legislativo também é quem vai atuar como o fiscal dessa execução. Então, ter bem em mente essas divisões para saber o que cada um está fazendo para poder estar escolhendo aí no momento do voto. Eu acho que para os candidatos a prefeito fica um pouco mais fácil, o poder fica até um pouco maior, trabalha com dinheiro, pode prometer a maioria das coisas que pode fazer, né? Para os vereadores que eu acho que é problemático, né? Então, o vereador vai falar, não, eu quero mudar o orçamento do turismo para 30 milhões. Ele não tem esse poder e nem a emenda impositiva dele tem esse valor para ele chegar a isso. A emenda impositiva, só para deixar registrado, é em torno de 600 mil hoje, 300 mil ainda, a metade tem que ser obrigatório para a saúde. Então o vereador não pode prometer certas coisas que ele pode trazer essa discussão para casa, trazer audiências públicas, pode debater o tema, de repente fazer uma lei, como o Dr. Alisson está falando, muito mais abstrata, criando uma política pública, mas sem a necessidade daquilo ser exercido. E é que a gente estava falando, né? Você aprovar uma política pública num plenário com 11 vereadores representando toda a população, logicamente que é um peso a mais para a prefeitura querer fazer aquilo, né? Mas a função do vereador
ela é um pouco mais restrita, né? As pessoas imaginam que o vereador tem um poder muito grande, praticamente o mesmo de um prefeito, né? E não é bem isso que acontece. Então, por isso que a população muitas vezes acaba ficando revoltada com um vereador, com outro, mas já te pedi quantas vezes aquilo. E o vereador, de repente, estava pedindo, e às vezes não cabe, né? O cobertor é curto, às vezes a prefeitura também não aguenta fazer tudo o que precisa na cidade, né? Então, ela tem que priorizar certas coisas, né? Fica esse recado, então, para você que vai votar esse ano. Muito obrigada a você que acompanhou o programa aqui, o Política em Pauta, ouviu o Procurador Legislativo aqui da Câmara, o Procurador-Geral do município, trazendo informações importantes e didáticas, esclarecedoras para todo mundo que é cidadão e aqui em Botucatu principalmente. Então, obrigada e até a próxima.